Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente falar sobre história do Brasil, mais especificamente vamos falar sobre o período regencial. Esse período de 9 anos marcado por uma instabilidade política, econômica, aonde estourou aí uma série de movimentos extremamente violentos e separatistas que vão marcar aí, né, esse período da história do Brasil. Então se liga aí, vem comigo, deixa sua curtida, segue o canal pra gente conhecer um pouquinho melhor esse movimento, esse período das regências. Então pra gente entender como é que ele começa, a gente olha para a abdicação do Dom Pedro. Então, em abril de 1831, a abdicação do Dom Pedro, pós, né, todo aquele período tumultuado do primeiro reinado, uma série de crises econômicas, sociais, políticas, que levou ao isolamento do Dom Pedro. Então, Dom Pedro não vê outra saída a não ser a abdicação do seu trono em 7 de abril de 1831 e ele parte para a Europa nesse momento. O período regencial acontece pelo fato de que o seu herdeiro ao trono, Pedro de Alcântara, né, o Pedrinho, ele tinha apenas 5 anos de idade. Então a nossa Constituição de 1824 previa que a falta ou a impossibilidade do imperador, então regentes deveriam ser escolhidos para ocupar o cargo até a volta ou a posse de um novo imperador, e é justamente isso que acontece em 1831. Então o Brasil já vinha em um contexto de uma grande instabilidade política, de uma série de conflitos e disputas entre os vários grupos que compunham aí a sociedade brasileira. Né? A crise econômica também, né, se agravava constantemente desde o início, né, desde a nossa independência em 1822. Né? Então a condição social da população vão ser elementos importantes para entender esses 9 anos do período regencial, por que foram tão intensos politicamente e economicamente, né, nesse sentido. Então o período regencial ele tem 9 anos e basicamente ele vai ser dividido em 4 momentos. Né? Um primeiro momento de uma regência, as regências num primeiro momento eram trinas, né? Eram escolhidos 3 regentes para governar o Brasil. Né? A partir de 1835, né, com algumas reformas, essas regências passam a ser unas. Então o período regencial ele é dividido basicamente em 4 momentos. Né? Num primeiro momento nós vamos ter as regências trinas provisórias. Por que provisória? Porque em abril de 1831, quando o Dom Pedro abdica, era o período de recesso do Congresso Nacional, né? Daquilo que nós tínhamos como Congresso. Então, nem todos os representantes do Congresso estavam no Rio de Janeiro para eleger os regentes que governariam o Brasil a partir desse momento. Então, reúnem-se aqueles que estavam ali no Rio de Janeiro, né, ou na província, e a toque de caixa, né, meio ali de forma provisória, escolhem-se 3 representantes até que o Congresso se reuniria oficialmente para a escolha oficial, tá, desses novos regentes. Então esses 3 primeiros meses, abril, maio e junho, né, vão ser de uma regência trina provisória. Durante este momento, algumas decisões vão ser importantes e vão ser tomadas, né? Primeiro vai ser lançado um manifesto ao povo pedindo a contribuição e a ordem, mas esses 3 regentes provisórios também vão tomar algumas decisões, né? Vão anistiar todos os presos políticos, né, que o Dom Pedro, enfim, tinha mandado prender durante o primeiro reinado, vão excluir os oficiais estrangeiros do exército e das tropas brasileiras, vão reintegrar os ministros brasileiros demitidos durante o primeiro reinado, né? E temporariamente durante o primeiro reinado vão suspender o poder moderador. Então uma característica bem legal e importante do período regencial: nós não vamos ter o exercício do poder moderador durante esses 9 anos, né, que é uma das grandes características do período regencial. Então esses três regentes vão tomar essas decisões provisórias e depois da organização, né, e da reunião do Congresso, então em 1831, ali em junho de 1831 para julho de 1831, nós vamos ter então a escolha da regência trina permanente, né? Então os primeiros 3 regentes neste momento que vão ocupar o Brasil, né, a partir desse momento, vão ser, né, 3 regentes escolhidos por critérios geográficos, né? Então os nossos 3 primeiros regentes vão ser João Braulio Muniz, representante do norte, né, do país, Francisco Lima Silva, representante, né, do centro, e José da Costa Carvalho, representante do sul, né? Então esses primeiros 3 regentes foi uma forma de descentralizar o poder político,
né, nesse sentido. Mas a grande disputa que nós vamos ter durante esse momento são entre os partidos que vão se formar a partir desse momento. Então nós vamos ter 3 partidos basicamente que vão disputar o poder, né? Então uma das primeiras características de a gente entender sobre o período regencial é que estes partidos, eles não eram homogêneos. Esses partidos, eles existiam uma grande disputa interna entre eles, porque não existia uma conciliação dos seus interesses, né? Então, mesmo dentro de um partido, existiam várias tendências e várias alas que disputavam o poder dentro do próprio partido. Então, por isso que o período regencial é marcado por uma instabilidade política muito grande, porque não existia um projeto de nação, um projeto de país. O que existia era a disputa dos interesses políticos individuais desses pequenos grupos, mesmo dentro dos partidos. Então, quando eles ascendiam o poder, eles estavam muito mais ligados às suas ambições, aos seus interesses, e isso gerava uma série de disputas que acabava refletindo na política nacional, enfim, nas decisões que o governo acabava tomando. Então, quais são esses 3 governos? Um deles, né, eram os liberais exaltados, né, aqueles que eram contra o poder moderador e, de uma forma geral, defendiam a descentralização do poder político no Brasil, né? Defendiam que as províncias deveriam ter mais autonomia. Outro grupo eram aqueles que nós vamos chamar de liberais moderados, que mais tarde nós vamos chamar de conservadores, né? Esses defendiam a monarquia e defendiam a centralização do poder político na mão do imperador e da centralização no Rio de Janeiro, né? Então eram mais conservadores. E um grupo que existiu no início do período regencial, que era o Partido Restaurador, que defendia e lutava pela volta do Dom Pedro I, né, para voltar a ser imperador do Brasil. Mas esse grupo acaba sendo diluído em 1834, porque o Dom Pedro acaba falecendo em 1834, então esse grupo acaba desaparecendo. Então a grande disputa política que nós vamos ter durante todo o período regencial, e isso vai se estender durante o segundo reinado, é entre o grupo que nós vamos chamar de Partido Conservador, que era favorável a um governo forte e centralizado, e o grupo e o partido que nós vamos chamar de liberal, que era um grupo que defendia uma estrutura mais descentralizada e mais autonomia para províncias. Essa é a única diferença. Os interesses desses grupos basicamente não mudavam. Eram a grande elite econômica, eram a grande elite agrária, eram escravocratas e que defendiam a não participação da população no direito no sentido de participação política, né? Defendiam, então, o voto censitário, a exclusão da maioria das pessoas do direito de participação política, né? Então, os interesses, de uma forma geral, dos grupos eram basicamente os mesmos. Qual era a grande disputa entre os dois partidos, né? A grande disputa era o poder político, né? Então, isso vai materializar essa grande instabilidade que nós vamos ter durante este momento, né? Então o período regencial é marcado, então a partir de 1831 nós vamos ter a regência trina permanente, e a partir deste momento, durante esses primeiros 4 anos, de 1831 a 34, nós vamos ter algumas mudanças extremamente significativas que vão impactar na estrutura da política nacional, mas esses vão ser temas de vídeos específicos que vocês podem procurar aqui no canal. Então a regência trina vai ser marcada, né, principalmente pela figura do Diogo Feijó, que era o ministro da Justiça, né? Então este vai propor algumas mudanças e algumas reformas no Brasil que vão mudar e impactar na nossa estrutura. Uma delas, a criação da Guarda Nacional, tá? Depois, né, a criação do Código de Processo Criminal em 1832 e o ato adicional de 1834, que é uma modificação em alguns pontos da Constituição de 1824 que vão impactar também, né, em algumas questões políticas no Brasil. Então o que a gente costuma olhar, né, de 1831, quando começa o período regencial, até 1834, nós vamos ter um ganho liberal no Brasil, né? Todas essas medidas feitas vão ser no sentido mais liberal. Nós vamos descentralizar o poder político no Brasil, né, a centralidade, e vamos dar mais autonomia às províncias no Brasil. Isso vai desagradar, né, boa parte da elite e muitos dos privilégios que nós vamos ter, né? Tanto que a segunda regência trina, né, a segunda regência, então em 1875 ela deixa de ser trina e passa a ser una, o próprio Diogo Feijó torna-se o regente.
Governa de 1935 a 1937, né, aonde ele vai ter sérios problemas políticos, econômicos, né, a instabilidade política pelas disputas, o que vai transformar, né, ou vai levar também ele à abdicação em 37, devido a um forte movimento conservador, né, para tentar, com a desculpa de tentar impedir que o Brasil literalmente se fragmentasse a partir desse momento. Então, em 1877, quem assume a regência do Brasil é Araújo Lima, né, com aquilo que nós vamos chamar de regresso conservador, uma alegação, né, da necessidade de retomar o centralismo, né, e tentar impedir literalmente a fragmentação do território nacional nesse momento, né? Mas muito se buscava, né, eliminar, né, a elite, né, brasileira, agrária, escravocrata, buscava eliminar a descentralização do poder político, centralizar novamente, né? Então eles vão acabar lançando a lei interpretativa do ato adicional em 1840, mudando algumas questões, né? Tirando o poder das assembleias legislativas provinciais que tinham sido criadas pelo ato adicional em 1834, né? E voltando à centralização do poder para a mão do regente e no Rio de Janeiro nesse momento, tá? Então essa lei interpretativa também vai provocar uma outra questão, né, importante, que vai levar ao fim, inclusive, do período regencial, que é o golpe da maioridade, a antecipação da maioridade do Dom Pedro II. Então, o ato adicional descontentava, né, boa parte, né, dos conservadores, dos liberais. Então esses passam a articular com o objetivo de antecipar a maioridade do Dom Pedro, né? O ato adicional já tinha feito uma antecipação, né? Num primeiro momento a Constituição previa que a maioridade no Brasil seria de 21 anos, eles diminuem para 18, né? E os liberais aí então alegando a restauração da figura do imperador, que poderia impedir, né, a fragmentação do território nacional, né, a abolição da escravidão, enfim, manter a estrutura do país. Então eles propõem, então, em 1840, a criação do Clube da Maioridade, uma campanha pela emancipação do imperador. Essa campanha não vai ficar só em termos políticos, ela também vai ganhar as ruas, né, com panfletos, com passeatas, com manifestações, né, e essa campanha então vai levar, né, a Câmara, né, e o Senado, né, e vai acabar então em junho de 1840. Os deputados então e senadores votam e apelam para o Pedro de Alcântara a aprovação da diminuição da maioridade para 15 anos de idade, né? Então, em junho de 1840, no dia 23 de junho de 1840, Dom Pedro é coroado imperador, né? Aí, inclusive, alguns momentos antes de completar os seus 15 anos, né? E transformando-se em imperador, encerrando o período regencial com a intenção de tentar, né, manter a unidade territorial e tentar também controlar, né, essa onda liberal que o Brasil viveu nesse momento, que produziu uma instabilidade política gigantesca. Então, desta instabilidade, uma das grandes marcas do período regencial são a eclosão de vários movimentos, né, como a Revolução Farroupilha, a Balaiada, a Sabinada, a Cabanagem, que são movimentos que estão ligados à condição social da população, né? Então, essa população, principalmente nos pontos mais distantes do Rio de Janeiro, vivia um esquecimento, né? E vivia um isolamento político, né? De não ter participação, mas também de não ser... as suas condições, as suas realidades não serem tratadas pelo meio político brasileiro. Então essas províncias vão acabar ou vai produzir uma eclosão de várias dessas revoltas e conflitos extremamente violentos que vão marcar a história do Brasil durante esse período. E por isso o golpe da maioridade era uma forma de trazer essa figura do imperador que demonstrava culturalmente e politicamente essa ideia do respeito e da centralidade. Então, uma forma de conter essas revoltas e também, né, evitar que o Brasil se fragmentasse literalmente nesse período. Então, o período regencial é um período marcado por uma instabilidade
política gigantesca, uma crise econômica que continua se agravando desde o primeiro reinado, né, e pela eclosão de várias dessas revoltas e guerras, né, que a gente vai ter aí no território nacional durante este momento, né? E aí a gente vai ter um número gigantesco dessas revoltas causadas, né, pela condição social, pela luta, pelo autonomismo, né, pela autonomia política nesse momento. Então a gente vai ter aí uma série de revoltas aí em todo o território nacional, espalhadas por essas disputas e por esses interesses, né, mais diversos possíveis que vocês possam imaginar, né, e vale ao conhecimento da história do Brasil buscar um pouquinho da história de cada uma dessas revoltas, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.